Turma boa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desta que é a disciplina mais empolgante, mais apaixonante, a melhor de todas, que é História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula magnífica, maravilhosa, que tenho certeza que vai agregar ao conhecimento de vocês. Vamos então a ela, ao tema de nossa aula. Aula de número 12, objeto de conhecimento, a política, economia e conflitos sociais na Primeira República. O modelo político, as riquezas, café e borracha. Detalhamento, a economia gomífera na Amazônia. A gente vai falar um pouquinho então da história local, que é, de fato, um dos assuntos da história que eu particularmente mais gosto de trabalhar, que é a história do Amazonas, especificamente a economia gomífera, o boom da borracha, o Fausto amazônico. Então, galerinha, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Para nossa aula, então, estou aqui em um barco, um barco de um regatão amazônico, que vocês com certeza devem saber o significado, né, gente? O que é um regatão e qual a importância, então, desse indivíduo na região amazônica aí no período da borracha. Mas, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui uma citação para vocês que vai nos ajudar a compreender esse momento histórico aqui da região amazônica e, principalmente, os sujeitos que fizeram essa história, que foram os seringueiros. E é uma frase do Euclides da Cunha que diz o seguinte: o seringueiro é o homem que trabalha para escravizar-se. Como assim, professor? Como é que pode um indivíduo trabalhar para se escravizar? Gente, no auge da borracha aqui na região amazônica, ali entre o século XIX e o século XX, vieram para cá inúmeros indivíduos com a finalidade de trabalhar na extração do látex da seringueira. O que é isso, professor? O indivíduo, no caso o seringueiro, se embrenha nos matos e ali fere a seringueira, que através do líquido do leite, que se transforma posteriormente em látex, é produzida a borracha que é utilizada na indústria, e essa indústria necessitava dessa matéria-prima. Vamos então lá para a Europa, para a gente entender a importância desse produto para a economia, não só da Amazônia, mas também economia mundial. O que estava acontecendo na Europa, final do século XIX, galera? Segunda Revolução Industrial. E nesse momento, a Europa estava produzindo materiais industrializados e era necessário algumas matérias-primas para que esses produtos fossem fabricados. Vamos dar um exemplo para vocês. Indústria automobilística, lá do Henry Ford, do Fordismo, da linha de montagem, necessitava de uma matéria-prima, que era a borracha, o látex da seringueira, para fabricar o pneu do automóvel. E aonde existia a borracha? Aqui na região amazônica. Então os olhos do mundo se voltaram para cá, para esse produto, e basicamente quem trabalhava na extração do látex era o seringueiro. E existia todo um sistema que fazia com que o seringueiro se aprisionasse em um sistema de dívida, também conhecido como sistema de aviamento. Uma vez introduzido nesse sistema, o seringueiro não conseguia libertar-se, então daí vem a frase: o seringueiro é o homem que trabalha para escravizar-se. Mas entre esses detalhes, tá, gente? Entre essa questão da borracha como matéria-prima, entre a questão do sistema de aviamento e todo o sistema ali que envolvia a extração do látex, a gente vai abordar um pouquinho mais aprofundado agora. Vamos ao texto, vamos lá, gente. Vamos então entender a importância da borracha, do látex, naquele momento da história, no momento de Revolução Industrial. Olha o que o texto fala pra gente. Os usos da borracha na indústria. A utilização da borracha foi desenvolvida em função das diversas descobertas científicas promovidas durante o século XIX. Inicialmente, o látex era comumente utilizado na fabricação de borracha de apagar, seringas e galochas. Vamos adiante. Anos mais tarde, os estudos desenvolvidos pelo cientista Charles Goodyear desenvolveram o processo de vulcanização, através do qual a resistência e a elasticidade da borracha foram sensivelmente aprimorados. Então, gente, como a gente sabe, a borracha, para explicar para vocês, antes de mais nada, eu vim
para frente do Teatro Amazonas, para o Largo de São Sebastião, que foi basicamente um dos monumentos erguidos pelo sofrimento do seringueiro, erguido através ali do sangue do seringueiro, que trabalhou basicamente de sol a sol para que basicamente viessem riquezas para cá. Existe uma historiadora bastante renomada chamada Ednéia Mascarenhas Dias, que através de um livro chamado Ilusão do Fausto, ela coloca esse período da borracha, essa economia gomífera, como um grande Fausto, uma grande ilusão de riqueza, onde, na verdade, o indivíduo, ou melhor, os indivíduos que trabalhavam de fato para que essa economia girasse, não ficavam com nada, aliás, ficavam na pobreza, nas mãos dos chamados seringalhistas, que eram os patrões, os coronéis de barranco, os donos do seringal, que de fato ficavam com as riquezas e que essas riquezas, a grosso da riqueza, basicamente ficavam com um outro segmento que estava acima do próprio dono do seringal, que eram as casas de aviamento, que porventura também faziam negócios diretamente com os empresários ali estrangeiros. Então a gente vê que houve uma cadeia de acontecimentos que desaguava basicamente na figura do seringueiro, que era o indivíduo, basicamente, que trabalhava e que movia toda essa estrutura. Aqui, gente, no Lago de São Sebastião, que foi um monumento, mais uma vez, erguido com o sofrimento do seringueiro, basicamente era onde aconteciam as grandes apresentações para entreter os grandes empresários da borracha. Inclusive, esse próprio Lago de São Sebastião, como vocês devem, ele está aqui, o calçamento dele serviu basicamente de inspiração no chamado Encontro das águas negras do Rio Negro, das águas barrentas ali do Rio Amazonas. Então, a gente vê que esse calçamento tem toda uma lógica. Inclusive, gente, esse calçamento, ele inspirou o calçamento lá de Copacabana, do Rio de Janeiro. Quando a gente vê, né, em novelas, em filmes, Copacabana e o seu calçadão, a gente logo faz referência ao calçadão ali do Largo de São Sebastião, de onde veio a inspiração justamente para que fosse daquela forma o calçadão de Copacabana. Vamos ao texto, então, conferir um pouco mais sobre esse uso da borracha e essa civilização que nasceu através da exploração do látex da seringueira, que foi a civilização da borracha. A exploração da borracha na região amazônica foi, por alguns anos, a base da economia brasileira e trouxe para a região uma série de transformações tecnológicas, econômicas e culturais, atraindo trabalhadores de diversas regiões do Brasil, principalmente os nordestinos, que influenciaram significativamente o modo de vida amazônico. A civilização da borracha ficou conhecida e é tema de importantes estudos. E quem de fato era o seringueiro, professor? Era aquele indivíduo que não tinha nada de si além da sua força de trabalho e vendia sua força de trabalho justamente ali para o patrão. E da onde ele veio e por que ele veio para cá? Geralmente, não na sua totalidade, mas esses indivíduos, eles vinham do Nordeste e fugiam da seca, gente, do sertão. Os indivíduos não tinham nada, não possuíam nada, estavam ali vivendo de forma paupérrima e confiavam no discurso de enriquecimento fácil, de que vinham para a região amazônica trabalhar na extração da borracha e enriqueciam de forma fácil. E essa proposta, esse discurso, ele acabou enfeitiçando, por assim dizer, milhares de trabalhadores nordestinos que vieram para cá, para trabalhar na extração da borracha. E não vieram somente com o seu corpo propriamente dito. Eles trouxeram consigo toda uma cultura, toda uma tradição que entrou em contato com as tradições indígenas e caboclas aqui da região amazônica e formou o que a gente conhece como a cultura amazônica de hoje. Inclusive, gente, uma manifestação muito famosa, que eu creio que vocês já ouviram falar, que é o Boi-Bumbá de Parintins, ele deriva de cultura nordestina. Os nordestinos trouxeram o Bumba Meu Boi para a região amazônica, que entrou em contato com a cultura local e formou o que a gente conhece como o Boi-Bumbá. Então, gente, esse indivíduo veio para cá, meio que fascinado, ou enfeitiçado, ou convencido pela ideia de enriquecimento fácil. E como ele vivia muitas das vezes no Nordeste, fugindo da seca, ele viu então uma oportunidade de mudar de vida. Mas aqui chegando, ele se deparou com todo um aparato que
fez com que ele trabalhasse para se endividar cada vez mais, não conseguindo libertar-se da exploração do seu patrão. Mas vamos conhecer então como é que funcionava de fato esse sistema, essa unidade produtiva através da análise de 3 pontos essenciais: do seringal, do seringueiro e do seringalista. O que é o seringal, professor? O texto fala pra gente aqui, tá? O seringal era a unidade redutiva e social da economia da borracha, constituía na posse de uma imensa área de terra, que muitas das vezes era floresta, era mata fechada, tá, gente? E como muitas das vezes o indivíduo que vinha para cá não conhecia o que é basicamente a mata, os perigos da mata, quando vinha para cá, ele logo morria, ou podia ser de malária, ou podia ser de qualquer outro tipo de doença, ou até mesmo de perigo que a floresta ela oferecia na época. O primeiro desafio para o seringueiro era justamente lidar com essas intempéries naturais, que muitas das vezes, a gente sabe, a gente que muitas das vezes é do interior, a gente sabe que se você não tiver o traquejo, se você não souber para onde ir ou como ir, se você adentrar na mata fechada, muito provavelmente você terá um fim nada legal. Então imagina, um indivíduo que veio do Nordeste, de um meio, um ambiente, digamos assim, totalmente diferente do meio amazônico, quando vinha para a região amazônica, ele tinha que lidar com esse primeiro obstáculo, por assim dizer, que era basicamente a floresta, a mata fechada, todo o território que compunha justamente o seringal. Vamos adiante, vamos lá? O seringal constituía de um barracão central, onde residia o patrão e seus capatazes, ou seja, os seus empregados, responsáveis ali por manter, basicamente, os trabalhadores em ordem, tá? O guarda-livro, o barracão, que era uma espécie de mercearia, onde os seringueiros compravam os gêneros de necessidade, como alimentos, roupas e equipamentos, bem como servia de depósito para borrachas recolhidas. Então, o que era o seringal, gente? Era a mata fechada, tinha as seringueiras, era o barracão, basicamente onde ficavam ali uma espécie de mercearia, onde o seringueiro comprava o que ele precisava para sobreviver, e também a casa grande, que era justamente a casa do patrão. Isso era o seringal. Vamos adiante. Na colocação, que era uma espécie de área destinada ali a determinado seringueiro, ou família de seringueiro, ficava o tapiri, que era basicamente o que a gente está vivenciando aqui atrás, né? Vendo aqui atrás, uma casa de palha, uma casa bem humilde, onde o seringueiro morava de fato. Vamos lá. Moradia do seringueiro, as estradas de seringa, que podiam ser em número de 10 ou 30, possuíam determinado número de seringueiras, geralmente contendo não menos de 50 árvores. Gente, ao contrário do que muitos imaginam, chegar em uma seringueira não era fácil. Você tinha que literalmente adentrar-se na floresta, andar por muitos quilômetros até encontrar uma seringueira saudável, que podia ser ali, então, ferida, sangrada, da onde a sua lágrima, por assim dizer, escorria e formava o látex. Como é que o seringueiro fazia? Colocava basicamente uma espécie de lata ou uma espécie de vasilha, de onde o látex escorria, ia para o fundo. Ao final do dia, o seringueiro ia lá e recolhia aquilo, levava para o barracão e ali cozinhava, fazia ali a defumação, e que virava basicamente ali uma bola de seringa, onde ele levava para o barracão para negociar com o seu senhor. Ou melhor, com o seu patrão, tá, gente? Vamos adiante. Vamos então falar dele, já que falamos sobre o seringal, vamos falar sobre o trabalhador, quem de fato trabalhava na exploração do látex da borracha. O seringueiro provinha das camadas mais baixas da população e compunha a principal força de trabalho. Vivia sob um regime de semi-escravidão, de barracão, preso por um sistema de endividamento do qual dificilmente conseguia se livrar. Trouxe para vocês aqui do lado, vocês estão verificando, um seringueiro trabalhando na extração do látex da borracha. E por que é importante a gente estudar esse ciclo econômico, por assim dizer? Porque basicamente a história da Amazônia, ali do final do século XIX, início do século XX, toda ela basicamente se passava ali nessa dinâmica social de barracão, de seringueiro, de seringalista e de casa aviadora.
Sob uma dura vida na selva, o seringueiro enfrentava a subnutrição, as doenças letais, como malária, febre amarela e outras doenças aqui da região, o desconforto das barracas miseráveis e a imensa ganância dos coronéis de barranco. Galera, o coronel de barranco era um capitalista. Se o capitalista pudesse dar um pedaço de pau como pagamento para o seu funcionário, para obter mais lucro, obviamente ele iria fazer isso. Porque o objetivo do capitalista, o objetivo do patrão é sempre lucrar cada vez mais. Ele não está preocupado com o bem-estar do seu funcionário, como no caso aqui é o seringueiro. Ele basicamente quer explorar o máximo da mão de obra desse indivíduo para obter mais lucro. Enfim, toda sorte de opressão e condenado ao isolamento dos confins da selva, definhava no abandono, pagou a conta no final do delírio. Obviamente se deve imaginar que em algum momento esse ciclo da borracha vai acabar. E quando acaba, quem mais sofre com isso, abandonado à própria sorte, é justamente ali o seringueiro. E professor, quem era o patrão, professor? Quem era o homem que basicamente comandava ali o barracão e que basicamente fazia com que o seringueiro sofresse tanto? É basicamente o seringalista. Vamos a ele então, vamos verificar quem era esse indivíduo e qual a sua principal motivação. O coronel de barranco, o seringalista, o grande patrão, era basicamente esse indivíduo que era dono da colocação, dono do seringal e fazia todo o possível para explorar ao máximo a mão de obra do seringueiro. O texto fala o seguinte: o seringalista era o patrão. O dono dos meios de produção dividia seu tempo entre o barracão do seringal em época de safra e as delícias dos palacetes e bordéis das cidades. Cidades essas que são consideradas as capitais da borracha, que é a cidade de Manaus e a cidade de Belém. Embora fossem poucos, havia também seringalistas remanescentes da classe baixa que enriqueceram explorando a borracha. Trouxe para vocês aqui a imagem de um famoso seringalista, David Bowman Hick, que era basicamente o seringalista da região onde hoje é a cidade de Santarém. No seringal, comandava um exército de jagunços e capatazes para, com o uso da força, controlar seus empregados, evitando fugas e calotes. Mesmo gozando de um certo prestígio, o seringalista também estava enquadrado no sistema de endividamento da economia gomífera. Ele se endividava com as casas aviadoras, que era basicamente uma casa de lucro que vendia, que emprestava dinheiro para o seringalista em troca de borracha, que de fato lucrou muito no tempo da borracha, mas essa riqueza de fato nada ficou aqui. Alguns historiadores costumam dizer que se o grande seringalista, se a casa aviadora, se o estrangeiro pudesse levar o Teatro Amazonas, pudesse de certa forma colocar em um navio, levar o Teatro Amazonas daqui, ele teria levado. Nada ficou de riqueza daqui. Como o teatro estava ali alicerçado ali no centro de Manaus, ele não pôde levar, então a gente fica apenas com esses monumentos às lembranças de um ciclo que foi um Fausto. Foi um curto período de exploração da borracha que trouxe muita riqueza para cá, e essa riqueza não ficou aqui, gerou apenas miséria e endividamento. Nem os próprios seringalistas ficaram com a riqueza, até porque eles deviam para a casa aviadora, eram obrigados a pagar juros altíssimos por empréstimos, e de fato, quem conseguiu lucrar com tudo isso aqui eram as empresas estrangeiras que, de certa forma, lucraram com a exploração do homem aqui, que no caso é o seringueiro. Muito importante que a gente frisar para vocês que ali na primeira metade do século XX, primeira década do século XX, algumas mudas de seringueira eles foram contrabandeadas aqui numa atitude de biopirataria. Os ingleses tinham colônias na Ásia, pegaram então e começaram a plantar a seringueira na região ali da Malásia, que tinha um clima muito semelhante com o clima daqui. As seringueiras germinaram e chegou um momento em que eles começaram a explorar as seringas da Malásia e a região amazônica, então aqui ficou de escanteio, ficou sem o seu principal produto de exportação, sofrendo com a concorrência da Malásia, que era uma borracha muito mais eficaz, até porque não era uma borracha nativa, ou melhor, uma seringueira nativa, era uma seringueira ali
cultivada em territórios bem distribuídos, então, obviamente, a seringa, o látex da Malásia era muito mais barato e também, de certa forma, muito mais vantajoso para os ingleses, principalmente, explorarem e não comprarem mais o látex da região amazônica, que ocasionou no fim do primeiro boom da borracha. Vamos adiante com o texto. Mas existia um indivíduo que tentava ali boicotar esse sistema de endividamento, que era o regatão. Vamos então a ele, vamos entender quem era o regatão e basicamente qual é a sua função ali no sistema, na economia gomífera. O regatão, percorrendo os rios da Amazônia, em barcos ou mesmo em canoas, havia a figura do regatão, que se ocupava do comércio. Desde o século XVIII, esse comerciante dos rios atuava na região. Com o advento do sistema de aviamento, a ligação entre seringalistas e as casas aviadoras, o regatão passou a funcionar clandestinamente, comercializando à noite, visando escapar da vigilância dos proprietários de seringa. Mas, professor, a gente sabe que o regatão era um comerciante dos rios. Basicamente, ele tinha o seu barquinho com suas mercadorias, ia de colocação em colocação, vendendo para os seringueiros, burlando o sistema de aviamento e endividamento. Portanto, ele era perseguido pelo seringalista, que não queria, obviamente, a sua atuação ali no seu território. Professor, o senhor falou de endividamento, falou de sistema de aviamento, falou que o seringueiro ficava preso nessas suas dívidas, mas o que acontecia de fato, o que era de fato esse sistema de aviamento? Vamos ao texto e vamos entender um pouco mais. Vamos lá. A economia gomífera. Por causa da crescente demanda internacional por borracha, a partir da segunda metade do século XIX, em 1877, quase que não sai, os seringalistas, com ajudas financeiras das casas aviadoras de Manaus e Belém, fizeram um grande recrutamento de nordestinos para a extração da borracha na região, como eu falei para vocês. De 1877 a 1911, houve um aumento considerável na produção da borracha, que devido às primitivas técnicas de extração empregadas, estavam associadas ao aumento do emprego da mão de obra. A borracha chegou a representar 25% da exploração do Brasil. Com o emprego de mão de obra foi direcionada à extração do látex, houve escassez de gêneros agrícolas que passaram a ser fornecidos pelas casas aviadoras. Quem fornecia os utensílios para o seringueiro, que obviamente distribuía para os seringalistas, que obviamente distribuíam para os seringueiros, eram as casas aviadoras. E basicamente era assim: o seringueiro chegava no barracão, pegava o que ele precisava para consumir, uma conserva aqui, um pedaço de carne aqui, um pirarucu seco, um manto de pirarucu aqui. Vou pegar também uma enxada para eu fazer meu roçado. Vou pegar basicamente uma tigela que eu vou usar para colocar ali na seringueira e recolher o látex. Vou pegar uma faca, uma machadinha que vai me ajudar a cortar, a ferir, a sangrar a seringueira. Só que nada era de graça, gente. Eles contraíram a dívida, pegavam, como a gente conhece nos interiores, fiado. Inclusive, o termo fiado vem de aviado, ou aviamento, que você basicamente pega uma mercadoria em troca de outra mercadoria. Mas, como vocês devem imaginar, quem controlava o livrinho das anotações era o patrão, que colocava o preço que ele achasse melhor e mais vantajoso para ele. Ou seja, seguindo essa lógica, o seringueiro sempre estaria endividado. Era assim que acontecia esse sistema de endividamento. Não conseguia trabalhar para pagar sua dívida. Estava sempre devendo para o barracão. Muitas das vezes ele entregava toda a mercadoria que conseguia extrair todo o látex, toda a borracha e não conseguia pagar a sua dívida. Esse sistema a gente conhece como sistema de aviamento. O que é aviar, galera? É entregar mercadoria em troca de outra mercadoria. E qual a mercadoria que ele pegava, professor? Tudo que ele precisava para sobreviver. Comida, instrumentos agrícolas, entre outros, tá, gente? E o que ele entregava? O látex, a seringa ali, a borracha, muitas das vezes já toda ali defumada. E esse sistema acabou aprisionando o seringueiro. Vamos ao texto.
Sistema de aviamento. Cadeia de fornecimento de mercadorias a crédito, cujo objetivo era explorar a exploração da borracha para a Europa e Estados Unidos. No primeiro surto, não sofreu regulamentação por parte do governo federal, ou seja, aviar é fornecer mercadoria a alguém em troca de outro produto. No caso, qual era a mercadoria que o barracão fornecia para o seringueiro? Era tudo que ele precisava para sobreviver. Uma manta de pirarucu, um pedaço de carne, charque, podia ser cachaça, para muitas das vezes ser usado como diversão pelos seringueiros, podia ser instrumentos agrícolas, podia ser um machadinho, podia ser uma enxada, ou qualquer tipo de mercadoria qualquer que o patrão fornecia para o seu seringueiro em troca de outro produto que, no caso, era a própria seringa. Só que quem controlava, quem ficava com o livrinho, quem fazia as anotações, era um empregado do próprio patrão. Então, obviamente, você deve imaginar que o preço, quem controlava era o patrão, que colocava o preço que era conveniente para ele, fazendo com que houvesse ali um sistema de endividamento, em que o seringueiro não conseguia se libertar. Vamos adiante, vamos lá? Era baseado no endividamento prévio e contínuo do seringueiro com o patrão, a começar pelo fornecimento das passagens, ou seja, o indivíduo já chegava endividado. Antes mesmo de produzir a borracha, o patrão lhe fornecia todo o material logístico necessário à produção da borracha e à sobrevivência do seringueiro. Portanto, já começava a trabalhar endividado. Nessas condições, era quase impossível o seringueiro libertar-se do patrão. Já chegava endividado, ficava se endividando ao longo do processo e não conseguia produzir borracha o suficiente para pagar a sua dívida. Ele era um prisioneiro, refém do sistema de aviamento e de endividamento. Inclusive, galera, até hoje ficou meio que uma tradição local, as pessoas que moram no interior irem para a cidade e comprarem fiado. O que é isso, gente? É um crédito, você compra agora e paga em um outro momento. E é comum, basicamente, o indivíduo chamar para o indivíduo que fia para ele, que vende fiado, de meu patrão. Vou comprar, vou pegar fiado lá no meu patrão. E essa condição de meu patrão é uma herança do sistema de aviamento, tá, gente? É muito interessante porque está no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente sai da cidade, sai do interior, nós aqui nos dias de hoje, eu digo vocês, saem do interior, vão para a cidade comprar a mercadoria para sua sobrevivência no interior, pode ser conserva, pode ser açúcar, café, entre outros produtos, e chamar aquele indivíduo que vende fiado de meu patrão. Talvez aqui na capital a gente não veja muito esse hábito, mas no interior é muito comum a gente ter esse hábito de comprar fiado em uma determinada mercearia da cidade, da zona urbana. Vamos adiante, trouxe para vocês então um organograma que vai nos ajudar a compreender o sistema de aviamento. Vamos lá. Mercado exterior tinha uma relação direta com as casas aviadoras, tá, galera? Que forneciam basicamente a seringa, em troca, as casas aviadoras, o mercado externo ali, ele pagava, fazia pagamentos pelas casas aviadoras, que eram basicamente ali de Belém e de Manaus. E essa relação é uma relação por capital. As casas aviadoras abasteciam o armazém, tá, gente? Que de outra forma ficavam endividados com as casas aviadoras. E esses armazéns eram as mercearias, eram os barracões que ficavam ali diretamente nos seringais. E na base de todo esse processo estava basicamente o seringueiro, que pegava a mercadoria do barracão e entregava o látex, a borracha, em troca da mercadoria. Isso era o sistema de aviamento, um sistema de endividamento contínuo. Do seringueiro com o armazém, do armazém para a casa aviadora e da casa aviadora, inclusive, para o próprio mercado externo, ou seja, para onde, de fato, o látex viria. E para tentar, basicamente, furar esse sistema, estava aqui a figura do regatão.
do comerciante dos rios, que basicamente vendia diretamente para o seringueiro, sem intermédio. Era por isso que esse regatão era tão perseguido ali pelos patrões, pelos coronéis de barranco, que não queriam que esse comércio clandestino, por assim dizer, acontecesse. Portanto, gente, todo esse processo aconteceu na Amazônia por um curto período, algumas décadas, pouco mais de 2 décadas, que foi o que a professora Guinéa Mascarenhas chama de ilusão do Fausto, um Fausto de riqueza que basicamente foram para poucas pessoas. E a maioria das pessoas trabalhavam nos seringais e com basicamente o seu sangue ajudaram a construir esse sistema que basicamente enriqueceu apenas alguns indivíduos. Beleza, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês. A gente encerra por aqui.